Quando eu fui investigar, eu descobri outra traição. Meu Deus. Eu descobri que essa mala que eu arrumei, que eu passei com tanto zelo, estava na casa de outra mulher. Senhor. E quando ele atendeu meu telefonema, ele falou para mim, você é louca? A gente tem 2 anos separados. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos mais uma vez aqui, Pod Cristão, eu, missionária Rosana Bastos, vocês comigo e por que não dizer conosco e a gente aqui com vocês. Pode entrar nesse lugar onde nós temos desfrutado da presença do Senhor, da graça de Deus. Fique à vontade aqui, você é muito bem-vindo. Estou ainda aqui na minha terra, Jaguaquara, Bahia. Eu sei que você que tem nos acompanhado tem ouvido aí muito esse nome, Jaguaquara, Bahia, terra abençoada, terra de Deus. Fica aqui na Bahia, Brasil. Oh, glória! Deus tem sido maravilhoso conosco neste lugar. Meus amados, eu tenho apresentado aqui pessoas muito especiais nessa temporada que eu estou aqui no Brasil. E hoje não é diferente. Tenho aqui comigo uma amada, conhecida, amiguíssima da minha irmã Rose. E por que não dizer também que ela também é minha amiga, né? Serva do Senhor. Aqui já deixo os dados dela para vocês irem se familiarizando com a nossa amada de hoje, que trará um testemunho maravilhoso para edificação da sua vida e da minha também. Isso mesmo, porque toda vez que um convidado ou uma convidada senta comigo, quem primeiro é abençoada com o testemunho sou eu e também a produção. Aqui choramos, sentimos a presença de Deus, algo maravilhoso. Sem mais delongas, vamos lá. Estou aqui com a missionária Ivanete da Silva Souza. Vai ter alguns momentos que eu posso chamar ela de Nete, porque é assim que ela é também conhecida aqui, a irmã Nete, missionária Nete, aqui em Jaguaquara, Bahia. A nossa missionária amada, ela é natural daqui como eu, jaguaquarense, ou seja, gente boa. E ela é filha de Derneval Almeida Santos e da Dona Marta Matilde dos Santos. A missionária congrega na Igreja Batista Betel e ali ela é pastoreada pelo pastor Gilvaque Miranda e a sua digníssima esposa, a pastora Indiara Miranda. Aqui o abraço bem apertado, fraternal em Cristo, a Igreja Betel, Batista Betel aqui em Jaguaquara, Bahia, e também aos amados pastores da missionária Nete, Ivanete, que é o pastor Gilvaque e a pastora Indiara, e a todos os amados aí dessa Grei Santa do Senhor, que Deus os abençoe. Amados, a nossa missionária, ela é dirigente na Igreja Betel, Batista Betel, dirigente do Departamento de Mulheres. Que glória! E ela também é uma das idealizadoras e fundadora do projeto Experiências do Lar. Um projeto abençoado que trabalha aí com mulheres. Vamos aqui dizer o nome mais uma vez? Projeto Experiência do Lar. Que Deus abençoe as amadas que estão involucradas nesse projeto. Que o Senhor faça resplandecer a sua face santa sobre vocês e que tenham bom êxito em Cristo para aquilo no qual vocês foram chamadas. Segue firme e forte, porque Deus é com vocês. Sem mais delongas outra vez, aí está, aqui está conosco a nossa amada missionária Ivanete. Seja muito bem-vinda, missionária, aqui neste lugar. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastora Rosana. A paz. É uma honra estar aqui participando, né?
do Pod Cristo. Glória a Deus, já tenho acompanhado, assistido e visto tudo que Deus tem feito. Quero glorificar a Deus por este momento, pela sua vida, pela vida de toda a equipe, da minha amiga Rosemary, né? Glorificar a Deus aí, como a pastora falou, a vida dos meus pastores, meu pastor Givac Miranda, sua esposa Indiara, a vida da igreja e de cada um de vocês que estão aqui conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma honra muito grande. Missionária Ivanete, Nete, para simplificar, tê-la aqui no nosso Pod Cristão. E eu sei que Deus vai te usar aqui hoje para falar as vidas, que o teu testemunho é um testemunho de fé, é uma mulher que está na presença de Deus. Eu estou lá na Espanha, né? De vez em quando a gente se fala por algum chat, por algum grupo. Verdade que ultimamente, né, estamos assim mais no corre-corre, né, missionária? Mas eu já tive a honra de conhecê-la quando vim aqui, né, da última vez aqui em Jaguaquara. E é uma mulher abençoada e abençoadora porque está na obra do Senhor. Amém. Missionária, nós sempre começamos aqui no nosso podcast, esse podcast de testemunho, indo lá para o Gênesis da vida dos convidados. Aí o comecinho, então quero fazer a primeira pergunta. Como era a missionária Ivanete no Gênesis, no começo da sua vida, na infância? A missionária fica à vontade. Amém. A minha infância foi uma infância normal, mas exatamente sem a presença, mesmo crescendo em ambiente familiar, sem a presença de Cristo, né? Não cresci em um ambiente cristão, mas um ambiente que, lógico, tinha fé, tinha crença, mas que faltou algumas bases. Mediante a tudo isso, eu fui crescendo, não queria meia com o Evangelho, não queria nem saber do Evangelho. Aos poucos, ainda na minha adolescência, comecei a trabalhar em uma empresa onde ali havia muitas amigas cristãs. E foi daí que nasceu a curiosidade, através do convite, e eu comecei a frequentar, na época, ainda com meus 13 para 14 anos, Igreja Batista Nova Esperança. E foi lá que eu resolvi, ainda adolescente, fazer esta aliança. Amém. Mas fui caminhando, às vezes perto, às vezes longe. E isso me trouxe mais para frente prejuízos, vamos dizer assim, porque eu não entendia bem ainda a respeito do verdadeiro evangelho, desse amor de Cristo. Né? Para mim era ir à igreja, ouvir, voltar para casa, sem ter compromisso e responsabilidade. O tempo foi passando, ainda muito jovem, eu engravidei da minha primeira filha, Amanda. Logo depois me casei na Igreja Batista Nova Esperança. Passou muito tempo e 2013, mais ou menos, já com 2 filhos, casada, fui viver a experiência de viver em São Paulo. A gente foi morar em São Paulo, passamos ali 2 anos, onde a gente visitava, mas também não congregava. Depois de 2 anos, resolvemos voltar para Jaguaquara. E o tempo foi passando, ficou eu e meus filhos. Meu esposo, na época, retornou para São Paulo. E aqui eu voltei para o meu trabalho, para a caminhada, mas ainda dessa mesma forma, pastora Rosana, sem realmente ter um encontro com Deus. Um dia na igreja, não digo no mundo, porque eu nunca fui de festa, coisa e tal, mas sem compromisso com o Evangelho, sem compromisso com Deus, sem entender o chamado que o Senhor tinha na minha vida, sem dar vazão ao Senhor fazer o que Ele de fato e de verdade queria fazer em mim, queria fazer na minha casa, na minha família. E por conta disso, eu errei muito em minha vida. Mas fui caminhando, até chegar ao ponto deste casamento acabar. O relacionamento acabou por falta de muitas coisas, inclusive por falta de sabedoria, inclusive por falta de entender que
em um relacionamento, em um casamento, a base deve ser o Senhor. Amém. E, enfim, há 3 anos atrás veio o divórcio. Só que quando esse divórcio aconteceu, meses antes do divórcio acontecer, eu passei por um luto. Eu perdi o meu pai. E eu cresci acreditando que o meu pai, ele era tudo, sabe? Ele era a minha base, ele era tudo que eu tinha. Eu achava que eu não poderia caminhar sem o meu pai. De fato e verdade, a gente precisa amar os nossos pais. Só que eu ainda não entendia sobre o amor paterno do Senhor. Eu ainda não entendia sobre esse amor. Eu achava que talvez a igreja seria por não perder a salvação. Eu entendia que a igreja ia buscar a salvação. Só que eu não entendia que, ainda aqui na terra, caminhamos em direção aos céus, buscando os céus, sim. Mas eu não entendia que ainda aqui na terra o Senhor tinha um projeto comigo, o Senhor tinha um chamado em minha vida. E quando aconteceu esse momento, o Senhor me preparou, o Senhor quis me preparar para este momento. Porque o Senhor usou uma serva para falar para mim que eu ia sofrer uma grande perda. E quando eu recebi tudo aquilo, eu fiquei sem entender o que iria acontecer. Mas o Senhor, naquele momento, ele disse para mim que eu não ficaria órfã. Glória a Deus. Porque ele era o meu pai e a minha mãe. Amém. Os dias passaram, o meu pai adoeceu na época do Covid. Os médicos, eu fico analisando às vezes os fatos, que o meu pai ele foi assistido por muitos médicos bons. E os médicos não conseguiam ver o que meu pai tinha. Falavam que meu pai estava com chikungunya, mas nunca com a Covid. E aí levava ele, internava, pagava particular para ele. Eu já com medo de levar ele no hospital, porque estava tendo muito caso. Mas no fim de tudo, pai, ele estava com Covid. E quando os médicos conseguiram ver, ele já estava indo embora, ele já estava partindo. Eu levei o meu pai para a maternidade e quando eles viram a saturação baixa, coisa e tal, naquele momento eu entendi o que Deus tinha falado. E no meio disso tudo, eu saí do trabalho, não voltei mais, fiquei em casa cuidando dele. E o Senhor levou alguém na minha casa para orar por ele e aquela pessoa disse para mim assim, é tu e Deus. Meu Deus. E eu ainda não entendia por que eu e Deus. Mas eu aproveitei os momentos para cuidar do meu pai, para a honra e glória do meu Deus. No leito, ele aceitou Jesus. Glória a Deus. E eu tive dias de orar, de ter a oportunidade de orar com ele todas as manhãs, de pedir perdão para ele, de incentivar ele a perdoar se existisse algo no coração dele que ele precisava liberar, de louvar com o meu pai, de orar com todo mundo junto. O Senhor me deu essa oportunidade. Aí chegou o dia que ele teve que ir para Salvador e engraçado que as dores começaram a acontecer aí. Porque eu olhava e eu não aceitava a perda do meu pai. Eu tinha medo, muito medo de perder o meu pai. E naquele mesmo momento em que eu estava na maternidade, sentada do lado do meu pai, eu abri o meu WhatsApp. E ali eu já comecei a ver fotos do meu ex-marido, marido na época, com a amante. Meu Deus. E ali eu já começou muitas dores, eu já não sabia mais o que fazer ali. E quando a minha filha me ligou, que a gente conversou e ela já toda nervosa, eu falei para ela, filha, descansa no Senhor, eu preciso desse momento com o meu pai. Meu Deus. E até então ele chegou e começou a conversar comigo, eu falei, eu não quero falar contigo nesse momento. Esse momento é eu e meu pai, eu só quero ficar aqui com ele até o momento dele sair daqui. Porque ali eu entendia, eu sabia que ele não voltaria mais. E assim aconteceu. Meu pai foi, 8 dias depois, num domingo eu acordei. Quando eu acordei no domingo, eu já sentia a dor do luto mesmo sem saber. Eu acordei e ajoelhei, comecei a orar. E eu comecei a clamar a Deus que não levasse o meu pai. E eu pedia, e eu falava com ele, por favor, Senhor, não tira de mim, não leva. E eu orava e eu chorava. E nesse momento, o meu marido, na época, hoje ex-marido, chegou e começou a conversar comigo. E eu chorava, e eu chorava. E mais tarde eu recebi a notícia. Elas ligaram pedindo para mim até Salvador. Meu pai estava em Salvador. E quando chegou no caminho, a gente recebeu a notícia da morte. Meu Deus.
Foi muito difícil, mas eu ainda não entendia o porquê que Deus falou para mim que era eu e ele naquele momento. Os dias foi passando e a dor muito grande. Eu não suportava a dor. E eu chorava. Eu me lembro que teve um dia que eu fui para o quintal da minha casa e eu sentei, eu chorei e eu falei, Deus, eu não suporto essa dor. E aí eu falava, Paião, por que que o Senhor me deixou? O Senhor sabia que eu precisava tanto do Senhor, por que o Senhor me deixou? E é toda aquela bagunça acontecendo, a dor do luto, a dor da perda E a dor da traição. e a dor da traição. E aí teve um dia, pastora, que foi passando alguns dias, eu ainda não tinha voltado a trabalhar. Depois o meu patrão falou, você quer voltar a trabalhar, depois você tira férias para ocupar sua mente, vai ser melhor, ficar sozinha nesse momento é muito ruim. Eu acabei voltando para o trabalho. Mas eu chorava o dia inteiro e acontece que às vezes as pessoas não entendem a tua dor. As pessoas acham que, mas já passou, morreu, acabou, separou, acabou, perdeu, acabou. Só que é difícil para a gente que está naquele ambiente. O processo é difícil. E teve um dia que eu me lembro que uma certa madrugada no meu quarto, eu comecei a orar, comecei a falar, Deus, eu não suporto, me ajuda. Eu me lembro, pastora, que a dor era tão grande que eu comprimi o meu corpo contra o chão. Eu queria sufocar aquela dor, eu queria sufocar. E eu não conseguia, eu não tinha mais força. Ali eu já sentia vontade de desistir de tudo. Eu olhava para meus filhos e falava, os meus filhos já estão grandes, eles podem caminhar. Mas eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver porque eu vi desmoronando as bases masculinas que eu tinha em minha vida. As duas pessoas que eu achava que eu podia contar, que estaria sempre ali. E eu fui perdendo as minhas forças. E nesse dia, eu falei para o Senhor, Senhor, me ouve, tira de mim essa dor. Ainda que eu tenha que passar todo o processo, Senhor, eu sei que se o Senhor estiver comigo, segurando a minha mão, eu vou passar. Mas tira de mim essa dor, porque com ela eu não posso caminhar. E eu me lembro que ali mesmo eu dormi, devo ter acordado lá para quase de manhã, levantei, deitei na minha cama. O outro dia chegou, levantei, tomei banho, fui trabalhar. E eu contava as horas daquele dia acabar para voltar para casa, para voltar para minha cama, para deitar, para esquecer o mundo lá fora. E os meus filhos sempre ali, mamãe, mamãe. Mas eu costumo dizer que é muito bom você ter o abraço das pessoas que te amam, o apoio, as palavras, mas parece que nada adianta, não adianta. O vazio é tão grande que, por mais que seja bom ter alguém perto segurando a tua mão, mas naquele momento você entende que parece que não adianta. E aí, o dia passou, a noite passou, o outro dia passou. E aí me deu um estalo. E eu percebi que aquela dor não estava mais ali. Que eu já estava respirando. Que eu estava caminhando no processo, mas que aquela dor que estava me sufocando, aquela dor que eu achei que ia me matar, não estava mais. Aleluia. No meio de tudo isso, depois, era época de pandemia, não estávamos congregando. Os cultos eram online. Eu não queria mais participar, não queria mais ouvir nada. É tipo, se você ouve uma palavra, se você ouve um hino, você já começa a chorar. E você entende que as pessoas vão estar ali dizendo, já é demais, já passou. Só que a dor ainda morava em mim. Então, eu fui me afastando. Mas um dia, eu falei, eu não vou conseguir. Eu comecei a sentir a depressão chegar em minha vida. Eu não tinha mais vontade de nada, eu trabalhava, mas eu só queria chegar em casa e entrar no meu quarto e não ver ninguém, não conversar com ninguém, eu não queria saber de ninguém. Até então, a nossa cidade tem um projeto, a Casa Pérola, que é um projeto nascido do coração da Igreja Ama da nossa cidade. E esse projeto, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sempre falo, quando eu falo desse projeto, eu deixo bem claro, eu tive todo o apoio do meu pastor. Só que, na verdade, eu não queria
Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém. O meu pastor todo o tempo me apoiou. Meu pastor todo o tempo ia lá na minha casa, via meu pai. Quando meu pai não estava bem, minha irmã, já estou subindo para a maternidade, estou levando seu pai. Aquela força toda. Mas fui eu mesmo que tranquei o meu coração. E aí, de repente, quando eu vi falar nesse projeto, da uma moça que tem academia na nossa cidade, Andréia, conhecida por muita gente, né? Ela tem uma academia que, inclusive, é um campo missionário. Que bênção. É lindo o projeto que ela tem, o chamado que o Senhor tem na vida dela. Glória a Deus. É lindo. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falando alguma coisa a respeito. Sabe quando você quer abrir o coração, mas ao mesmo tempo você não quer mais? E aí ela falou assim para mim, você não está só. E quando ela me disse isso, eu falei, eu estou só. Ela, não, você não está só. Você não está só. A gente está aqui para segurar a sua mão. E ela me falou sobre a Casa Pérola. E eu comecei a frequentar a Casa Pérola. E aí, pastora Rosana, aconteceu algo que eu nunca achei que ia acontecer. Eu estava muito acostumada a chegar em ambientes, relatar a minha dor, ou às vezes nem relatar. E ouvir alguém passar a mão em minha cabeça, ouvir alguém dizer, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, não te preocupas. E você começar a encher o seu ego e ter um sentimento de vingança. E ter um sentimento triste de vingança. Porque você acha que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer sofrer perdas para reparar o dano que alguém fez em você. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor me confrontou de uma maneira que eu não esperava ser confrontada. Mas aí começou a mudança de chave da minha vida e da minha história. Um certo dia eu estava num trabalho. Logo, isso já... quando eu falo dessa traição, na época do meu pai, já foi um caso. Agora já é outro caso. Os dias passaram, a gente foi tentando. E um certo dia, o meu esposo saiu de casa para trabalhar e me disse, eu vou trabalhar essa semana, mas na próxima semana eu vou pedir para ficar em casa, eu estou ausente, eu preciso ficar com vocês. E eu vou pedir uma semana de folga. Eu falei, ótimo. Arrumei a mala dele toda, passei as roupas, ajeitei tudo. No outro dia, descemos para trabalhar cedo, fomos na padaria, tomamos café, ele me levou no trabalho e viajou. No meio disso tudo, aconteceu um episódio. E aí eu fui investigar. Quando eu fui investigar, eu descobri outra traição. Meu Deus. Eu descobri que essa mala que eu arrumei, que eu passei com tanto zelo, estava na casa de outra mulher. Senhor. E aí, ali eu falei, não aguento mais, eu não tenho como mais suportar tudo isso. Aí eu me lembro que eu subi para o estoque da loja que eu trabalho e fiz uma ligação para ele. Quando eu liguei para ele, isso 2 dias depois de tudo isso, de sair de casa, a malinha arrumada, vou voltar a próxima semana, esta mulher estava perto. E quando ele atendeu meu telefonema, ele falou para mim, você é louca? A gente tem 2 anos separados. Meu Deus. E naquele momento eu tive mesmo a vontade não, eu achei mesmo que eu ia ficar louca. Porque o meu desejo era quebrar o estoque da loja por inteiro, era gritar, era escabelar. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração, vá para o banheiro. Eu fui para o banheiro da empresa, ali eu ajoelhei, chorei. E à tarde daquele mesmo dia, eu tinha marcado um encontro com as meninas na Casa Pérola. Lá tem atendimento de psicóloga e também tem as irmãs, que dá esse atendimento, esse suporte. E quando eu cheguei lá nesse dia, eu encontrei essas 2 mulheres e uma delas olhou para mim e falou assim, eu não imaginei que era você que ia estar aqui hoje. Mas, como sempre, eu orei, eu pedi ao Senhor uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra. E eu pedi para que Ele me desse outra palavra. E o Senhor disse que a palavra era essa. Me perdoa, minha irmã, a palavra é dura. Mas eu preciso falar aquilo que o Senhor tem para te dizer. Meu Deus. E ali eu falei, pode falar, minha irmã. E ali o Senhor começou a dizer para mim a falar a respeito do amor. Naquele momento em que eu ouvi aquela palavra dizer, você é louca, eu implorei a Deus que matasse aquele homem. Eu implorei a Deus que ele morresse aquele dia para que minha dor fosse embora, porque eu não suportava mais passar por tudo aquilo. Uma mulher que orou a vida inteira, pastora, por um homem.
Quando esse homem saía de viagem, eu orava e eu pedia a Deus que cuidasse. Naquele momento de tanta dor, eu pedi a morte. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor falou para mim, se não tiver amor, se não tiver perdão, eu não atuo, eu não faço nada. E o Senhor começou a me confrontar com a palavra dele. E eu respirava e eu falava, mas Deus, eu sou vítima. Eu sou vítima aqui, Senhor. Olha o que aconteceu. E não adiantava. E o mesmo pai que falava para mim, olha, filha, você tem um pai, Amém. você tem um marido. Amém. Sou eu, o seu pai. Sou eu que cuido de ti. Ele falava para mim, tem que liberar o perdão, tem que amar. E eu não entendia. E ali houve um momento em que elas conversaram comigo, se colocaram como eles dois em minha frente, fale o que você quiser, libere o que você quiser. E quando eu coloquei tudo aquilo para fora, que eu saí daquele lugar, eu saí leve. Eu me lembro que eu caminhei até a loja e eu chorava, mas eu já estava leve. Eu já começava a entender algo da parte do Senhor, que para mim até então era muito difícil, mas eu comecei a entender que tinha algo além daquilo ali. E eu falei, Deus, é com pouca força, mas com a pouca força eu vou caminhar. Amém. Eu não vou desistir, Senhor, da minha vida, eu não vou desistir de Ti, eu não vou desistir dos Glória meus a Deus. filhos. Eu não vou desistir. E eu comecei a caminhar. Comecei ali todas as terças, se eu não me engano, ou quintas. Um dia com a psicóloga que me ajudou muito, doutora Ivana. Doutora Ivana me ajudou muito e todas as vezes que eu ia ali, que eu conversava com ela, eu já saía dali radiante, sorrindo. E a gente depois conversava muito. E ela me falou algo que ficou na minha mente, na minha memória. Ela disse para mim que um dia eu ia poder entender e, quem sabe, viver a palavra do Senhor quando nos diz, a tua graça, Senhor, nos basta. E hoje eu realmente vivo. A tua graça me basta. Porque eu comecei a entender. O Senhor queria me fazer entender como ele exercia sobre minha vida, sobre as nossas vidas, a paternidade. Eu era totalmente dependente. A minha dependência estava no homem. Eu nunca fui dependente de Deus. E ali, naquele momento, eu comecei a entender que eu precisava ser dependente de Deus. Amém. Que enquanto eu não tivesse a convicção que a minha dependência era no Senhor, eu ia estar estabilizada. Os projetos do Senhor não iam acontecer. Nada iria acontecer, nada iria mudar. Ainda que eu não tive a oportunidade de nascer e crescer no lar cristão, ser ensinada da maneira certa, o Senhor, Ele queria me dar uma oportunidade para isso. Quando eu comecei a abrir os meus olhos para entender sobre isso e ver que eu ia ter oportunidade de um dia falar para alguém, de um dia ministrar na vida de mulheres, Glória a Deus. para que elas entendessem que existe um amor tão soberano, tão poderoso, um amor tão genuíno, tão verdadeiro, que é capaz de mudar as nossas vidas. Eu fui deixando ser moldada pelo Espírito Santo, ser trabalhada por Deus em minha vida. Fui passando pelo projeto, pela Casa Pérola, fui em várias reuniões. Ali Deus falou comigo tremendamente. Participei do Thalita Cume, é do projeto de todos 15 dias. Mas tem outro projeto que me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. Formando Pérolas. O Formando Pérolas é 3 dias internos dentro da Casa Uau. Pérola. Uau. Esses 3 dias eu saí de lá, sabe, radiante. Eu saí com meu coração feliz. Foi o divisor de água que eu precisava. Porque ali, durante os 3 dias, o Senhor começou a se revelar para mim. Até o dia que o Senhor falou para mim, deixa tudo. Deixa tudo. Eu quero fazer algo novo em tua Glória vida. a Deus. Mas é preciso. E o Senhor falou dessa maneira. É preciso. Sabe aquela passagem da dracma perdida? Sim. Aquela mulher teve que limpar, acender a lamparina, limpar a casa e achar. E era assim que o Senhor me convidava. A limpar a casa, tira tudo.
tira tudo que está sujo. Eu entendi que o Senhor estava falando do meu coração, das sujeiras, da mágoa, do rancor, do ódio, que talvez não foi provocado por mim. Mas não importa, eu precisava ser limpa de tudo aquilo. Eu precisava ter esse sentimento de compaixão, ainda que não tivesse sentido de mim. Eu precisava. Porque em tudo que eu passei, não foi um luto do meu pai, não foi só uma traição. Foi várias. Porque várias pessoas que eu confiava, que eu amei, que eu entreguei tudo de melhor, nesse momento soltou a minha mão. Meu Deus. Eu olhava assim e falava, como assim as pessoas que eu amo, que eu guardo no meu coração, que significa muito para mim, soltou literalmente a minha mão. E só quis dizer para mim, a vida continua. Não para, isso aqui não estagna aqui, a vida continua, a sua vida continua, a dele continua, a nossa continua, tudo continua. Só que ninguém olhou para os meus sonhos, ninguém olhou por que eu construí uma família, ninguém olhou por todo o tempo que eu fiquei sozinha dentro de uma casa, criando os meus filhos praticamente sozinha, mas respeitando e amando alguém que não estava presente. Ninguém quis olhar a essência da história. Mas aí, eu achava que nem Deus, pastora, estava mais olhando. Eu cheguei a dizer, Deus não está olhando para isso aqui. Como é que Deus vai estar olhando para uma situação dessa? Deus está olhando, Deus vai olhar para uma bagunça dessa, Deus não está nem aí. Foi quando o Senhor me chamou a atenção. Quando, na Casa Pérola, o Senhor falou para mim, filha, eu não te deixei em nenhum momento. Eu não deixei de te olhar em nenhum momento. Eu colhi todas as tuas lágrimas. Sou eu o teu sustento. Glória a Deus. Quando eu comecei a entender, aí eu queria mais. Eu falei, meu Deus, esse amor aqui é diferente. Glória a Deus. Esse amor aqui tem me sustentado. Amém. Esse amor aqui é diferente. Eu comecei a querer mais, querer mais. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje, Senhor, eu não vou ser mais como Jonas. Eu não vou mais fugir, eu não vou mais me esconder. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Cheia de imperfeição, Senhor. Cheia de defeito, Senhor. Mas eu estou disposta. Eu estou disposta. E ali eu me coloquei à disposição do Senhor. Antes disso tudo acontecer, eu fui passar um período de férias no Rio também, com Rose. E aquele período que eu passei ali, que eu visitei a igreja dela, que eu fui em alguns lugares, me chamou a atenção. Eu comecei a olhar o evangelho de forma diferente. Eu vivi situações com ela, com a pastora Elisângela e alguns membros da igreja dela, que chamou demais a minha atenção para o evangelho. E eu falava, Deus, é esse evangelho que eu quero viver, o evangelho de humildade, o evangelho de reconhecer, Senhor, que grande és tu e que nós não somos nada. Voltei do Rio também, sabe, falando. Eu lembro que eu cheguei na igreja e quando eu fui usar a oportunidade, eu falei de momentos que a gente viveu lá, porque verdadeiramente o Senhor fez mudanças em meu coração. Eu lembro que eu não queria ir, mas Rose falava para mim, eu sei que Deus tem algo a fazer aqui, em tua vida, em minha vida. E realmente Deus tinha algo para fazer. E tudo isso foi mudando. E aí Deus começou a usar pessoas para dizer que Ele queria me levar a lugares maiores. A lugares maiores. Eu me lembro, pastora, que teve 3 cultos de quarta-feira seguidos na minha igreja, onde as 3 pessoas que foi ministrar, o Senhor usou para falar comigo poderosamente. Me lembro que teve um irmão da minha igreja que falou, não veio mais no culto, Deus só fala contigo. Eu falei, olha, escuta aí a voz do Espírito, que Deus quer falar com todos nós. Mas Deus foi me tratando, me moldando, me tratando daqui, me tratando de lá. Um dia você está mais fraco, um dia você está mais forte. Um dia você diz, eu quero perdoar. Outro dia você diz, mas eu não consigo. E tudo foi acontecendo. E eu fui conseguindo liberar perdão. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. E eu fui conseguindo arrumar as coisas, organizar as coisas. Ainda dei alguns passos que não era a vontade do Senhor. Parei e falei, não, aqui não está certo. Regredi, voltei, Senhor, estou voltando. Me ajuda a caminhar, me ajuda, Senhor, para que o teu propósito seja cumprido em minha vida. Né? Me lembro, pastora, quando
quando Rosemary fez o grupo, e ela falou assim para mim, fala lá para as mulheres, testemunha. E aí eu questionei Deus. Eu falei, mas Deus, como é que eu vou entrar num grupo de mulheres que estão ali, uma com problema no casamento, outra prestes a querer um divórcio, outra esposa pedindo... Eu vou falar o que para essas mulheres, Senhor? Eu acabei de me divorciar. Eu vou falar o que para aquelas mulheres? E o Espírito Santo ministrou o meu coração tremendamente. Não é sobre você, é sobre mim. Glória a Deus. E quando o Espírito Santo ministrou aquilo no meu coração, eu falei, Jesus, tu tem tuas maneiras de trabalhar. Verdade. E ali começou. E eu já fui questionada algumas vezes a respeito disso. Eu tenho dado essa resposta. Olha, minha irmã, não é sobre mim, é sobre Deus. Amém. É sobre o Senhor que restaura, é sobre o Senhor que liberta, é sobre o Senhor que cura as nossas feridas. É desse Deus que eu quero falar. Porque depois que o Senhor chegou naquela madrugada e me curou daquela dor, até então houve transformação na minha vida de uma forma espetacular, de uma forma que às vezes não tem, pastor, um dia só que eu ore dentro da minha casa e que eu não chore, porque todas as vezes eu lembro, todas as vezes eu tenho gratidão a Ele, Glória a Deus. porque eu me recordo exatamente daquele dia e que eu achei que ali era o fim. E o Senhor disse, não é o fim, é o começo. Amém. Porque eu estou aqui. Amém. Sabe, eu me identifico muito com a história de Ana. Ana, ela subia aquele lugar. E naquele dia, Ana se derramou de uma forma diferente nos pés do Senhor. Olha que o profeta achou que Ana estava embriagada. Imagine aí, a embriaguez era na alma, era a dor da alma de Ana. Ana se colocou naquele dia, eu fico imaginando assim, no mesmo momento que eu me coloquei dizendo, Senhor, agora é o Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Eu preciso do teu milagre. Aleluia. Senhor, eu não suporto mais. Eu preciso do teu milagre. Até aqui eu fui afrontada, eu fui humilhada, mas eu sei que tem um Deus que muda a história. Aleluia. E eu conheço esse Deus que pode mudar a minha história. Aleluia. Sabe, Ana se colocou de uma forma que ela entendeu que era o amor soberano de Deus que podia mudar a história dela. Então, eu me identifico muito com a história dela. E ali eu pegava a história de Ana e eu lia. E eu falava, assim como o Senhor fez na vida de Ana, o Senhor irá fazer na minha. O meu milagre vai chegar. O meu milagre vai chegar. Talvez alguém olhe e fala, Nete, no meio de todo esse testemunho, de todas as dores, das perdas, do luto, o que aconteceu? Teu casamento foi restaurado? Não. Você já casou? Não. Mas eu tenho algo muito maior para contar. Glória a Deus. Eu fui liberta. Eu fui liberta de sentimentos que não cabiam dentro de mim. Eu conheci o verdadeiro amor. Aleluia. E eu estou caminhando para ser todos os dias uma pessoa melhor. E para todos os dias estar à altura. Quem sabe do amor tão grande que o Senhor demonstrou com a minha vida. Eu tenho sede de que mulheres experimentem o que eu experimentei. Amém. Quando eu ouço uma história de alguém que está totalmente devastada, né? Triste, não tem mais saída. Tem saída. O Senhor, Ele é a saída para todas as coisas. Não há problema que não esteja solução. Não há problema. E tudo que eu passei, eu entendi que havia um propósito maior. O Senhor não nos deixa atravessar um deserto para morrermos lá. É verdade. E nem para de lá tirar grandes lições, ensinamentos. Todo deserto, Tem todos os dias eu propósito. aprendia. Todo deserto tem propósito. E o Senhor me levou por conta desses propósitos. Os dias foi passando e eu continuei caminhando. Até que um dia eu acordei com uma mensagem do meu pastor. Ele me mandou uma mensagem assim, minha irmã, a paz do Senhor. Hoje vai ter um culto de ação de graças na casa do irmão Antônio. E você vai levar a palavra. Eu simplesmente fiquei parada, falei, não, eu não vou levar a palavra. Eu não gosto de usar a oportunidade. Quando me dava a oportunidade na igreja, eu rejeitava a pastora. Uau. E eu falei, eu não vou. Mas aí
o Espírito Santo falou, mas tu não disse que está à minha disposição? Uau. Aí eu, tá bom, pastor. Isso era amanhã, eu fui trabalhar, peguei meu horário de almoço, peguei a Bíblia, comecei a ler, comecei a estudar, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Cheguei à noite, quando eu cheguei, pastora, não tinha ninguém praticamente da minha igreja, que era meu ambiente, né? Estava ali meu pastor, a esposa do meu pastor, o Wendel, meu sobrinho, acho que a irmã Fernanda, se eu não me engano, mais um ou dois irmãos da minha igreja, o irmão Eli, e pastores de outra igreja, missionários de outra igreja. E eu falei, Deus, que vontade de correr, Senhor. Deus, eu não vou conseguir. Mas fiz um propósito com o Senhor. E aí comecei a ler, comecei a ministrar. E quando eu terminei, eu me lembro que tinha a esposa de um pastor. E ela me chamou e falou assim, que chamado lindo tu tem. E começou a falar, e vem cá, missionária. Eu falei, não sou missionária, não. Eu só vim trazer uma palavra, coisa e tal. E a dona da casa depois me mandou uma mensagem e falou, minha irmã, como o Senhor falou conosco nessa noite. Glória a Deus. E ali eu comecei a me colocar à disposição do Senhor, ainda por muitos dias, enfrentando ainda algumas coisas, porque a caminhada não é fácil. Viver um casamento de 23 anos, onde eu tinha sonhos, projetos, e veio tudo indo embora. A ausência do meu pai, a adolescência do meu filho, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o Senhor me dando graça, o Senhor me dando sabedoria. Glória a Deus. E eu tenho uma gratidão enorme pela Casa Pérola. Eu tenho uma gratidão enorme pela vida dos pastores do AMA, pastora Sandra, pastor Marcos, Andréia, e todas as outras irmãs que são muitas. Elas fazem um trabalho lindo, pastora. Um trabalho que deve ser muito valorizado. Porque não foi só a minha vida que foi resgatada naquele lugar. Não foi só através de tudo que eu vivi ali que o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E me tirou de uma depressão, porque eu já conseguia ver a depressão chegando em minha vida. Foi nesse momento que eu vi a depressão chegando que eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu morro aqui, ou eu me levanto aqui. Foi nesse momento que eu entrei em contato com a Andréia e foi o momento que ela disse, estou segurando a tua mão. Você não está só. Glória a Deus. Comecei a abrir o meu coração, Deus começou a trabalhar. E aí eu ficava às vezes pensando, mas para que lugares são esses que o Senhor quer me levar? Do que o Senhor estava falando? Do que Deus estava falando? E aí eu fui apresentada à experiência do lar. A nossa mentora, Ellen Bonfim, da nossa cidade, mas mora em São Paulo, já há muito tempo, formou família lá. Tem uma tia aqui que é a Arlinda. E a Arlinda tem outro projeto que é a Experiência da Mesa. O Experiência do Lar nasceu do Experiência da Mesa. Bênção. O Experiência da Mesa acontece nas igrejas, que é só um dia, mas é um dia de uma experiência muito rica. E ela, um dia conversando comigo, ela falou, vamos levar o projeto para a tua igreja? Só que naquela época eu estava com meu coração afastado da igreja. Deixa lá. Passou. Então, quando eu já estava me reiterando na igreja, ela entrou na loja para fazer algo. E, de repente, ela começou a falar comigo. Ela falou, meu Deus, como Deus é. Deus não me trouxe aqui para nada. Deus me trouxe aqui porque Ele quer levar o projeto para a tua igreja. Glória a Deus. E a gente começou a conversar. Quando eu liguei para o meu pastor, que apresentei o projeto, meu pastor já abraçou de cara, quando viu sobre o projeto como era. E aí veio a experiência da mesa. E quando eu ouvi tudo aquilo, eu comecei a ouvir aquelas mulheres falar. Eu falei, eu quero viver essa transformação. Eu quero ver isso acontecer dentro da minha casa. Porque teve um momento que eu chorava muito. E aí o Senhor falou para mim, por que choras tanto? Se tu tem o melhor, se eu te dei o melhor. Filha, tu senta na mesa com os teus filhos, com a tua neta. Tu tem alegria dentro da tua casa, dentro do teu lar. E o Senhor começou a me despertar para isso. E quando veio a experiência da mesa, me chamou para perto, me chamou a atenção aquele projeto. Quando começou a nascer a experiência do lar, quando Ellen disse que vinha para Jauaquara, a Arlinda se encarregou de convidar as mulheres. Mas em oração, pedindo a Deus que trouxesse as mulheres que realmente, né, o Senhor queria que estivesse ali naquele momento. E a Arlinda me estendeu o convite. E eu, sem pensar duas vezes, falei, quero.
Vou sim. A gente foi mentorada em 9 reuniões por Ellen Bonfim. Pastor, a Experiência do Lar é um projeto lindo. Eu falo sempre, depois da Casa Pérola, do Experiência do Lar, eu falo, às vezes a gente não valoriza um projeto como esse. É verdade. Porque a gente não entende a dimensão do que é um projeto como esse. Da mudança que pode acontecer em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar. Em nossa vida com Deus. Às vezes a gente acaba não dando vazão, não dando importância. E aí eu comecei a participar no primeiro encontro, segundo encontro. E já começava aquela sede, aquela vontade. Oh, Deus, que coisa linda é essa, Senhor? E aquele sentimento de início de dizer, se eu pudesse voltar atrás, quantas coisas eu errei, quantas coisas eu errei. Mas aí o Senhor vinha para nos ensinar. Não devemos carregar esse peso de culpa, porque a gente estava vivendo no tempo da ignorância. Verdade. Mas aí o Senhor chegou. Aí agora cabe a nós, queremos ou não, buscar essa sabedoria e entendimento da parte do Senhor para fazer diferença. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, ainda há tempo. Ainda há tempo. Tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. Verdade. Sua casa ainda precisa ser alcançada. Precisa ter muita mudança dentro do seu lar, dentro da sua casa, que até então para mim era casa. Até o Senhor me ensinar que é o meu lar. Amém. Até o Senhor me ensinar que é o meu lar. Onde está o meu coração, o coração dos meus filhos, o coração da minha nora, do meu genro, da minha neta. E dos demais que vêm ter comunhão comigo. E aí, aquela vontade, aquela sede, o projeto, a mentoria acabou. Quando a mentoria acabou, a Arlinda falou, a gente não pode deixar esse projeto morrer. Não pode acabar aqui. Vamos fazer uma reunião. E a gente começou a se reunir. Aí nasceu a nossa primeira imersão. Eu vou falar pouco porque, né, acredito que a Arlinda ainda vai. Nasceu a nossa primeira imersão. Foi tremendo, foi maravilhoso. Tivemos direito de levar uma convidada. E aquelas mulheres que estiveram ali, começou também a ter sede do projeto. E teve a segunda imersão, que foi em março. A segunda imersão foi tremendo. A maneira que Deus trabalhou naquele lugar, pastora, foi tremenda. E aí, o que é que acontece? Quando eu comecei a ler o livro, tínhamos que dividir. Cada um vai ficar com o seu capítulo e vai falar sobre aquilo. No momento em que, na correria, eu acabei não olhando o que é que eu quero falar. Aí eu vou falar sobre tal coisa. Aí um dia, Arlinda, gente, vocês precisam decidir. Eu falei, pronto, eu vou ficar com o capítulo 5. O capítulo 5 foi dividido para 2 mulheres. Quando eu peguei a minha parte, pastora, eu fiquei com a parte honra ao marido. Uau. E eu nem entendia, eu nem sabia o que é que Deus queria fazer em minha vida. Para onde Deus queria me levar, o que Ele ainda queria tratar comigo. Quando começou os estudos para a imersão, que eu peguei aquele livro, que eu peguei a palavra, que eu peguei a Bíblia. O livro é todo baseado na palavra, na Bíblia. É um livro da pastora Deve e de Trina. A pastora Deve já faleceu há 2 ou 3 anos atrás. Trina está lá em São Paulo, veio de fora do país fazer a imersão que ela faz no Brasil. A nossa mentora está lá, buscando mais para passar para a gente. Isso. Quando eu comecei a ler, pastora, quando eu comecei a estudar, eu só chorava. Eu só chorava porque eu falava assim, Deus, que vontade, Senhor, se eu pudesse voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo e ter todo esse conhecimento. Se eu pudesse, Senhor, ter experimentado desde a minha infância, adolescência, juventude, a Tua presença. Se eu pudesse ter tido acesso a entender como é bom buscar sabedoria no Senhor. E Deus começou a me confrontar. E o que é que Deus queria me ensinar? Deus quis me ensinar que o meu ex-marido não errou sozinho. Eu também errei. Que eu também tinha que admitir os meus erros, as minhas falhas. E ali eu falei, Jesus, já tem algum tempo que tu tem me confrontado, pode falar, Senhor. O meu coração já está aberto. Porque, pastor, é muito fácil.
apontar o erro do outro. É muito fácil apontar o defeito do outro. Mas e quando é a gente? E quando o Senhor nos chama para dizer que você foi tão orgulhosa, eu te dei autoridade e você não usou. E foi assim que o Senhor me chamou para uma conversa particular. Olha, filha, eu te dei autoridade, você não usou dentro da tua casa. Olha, filha, você sofreu perdas por causa do seu orgulho. E se você não arrancar teu orgulho hoje, você vai continuar sofrendo perdas. E eu debatendo com o Senhor, eu orgulhosa? Eu não. Sim, você é orgulhosa. E Deus começou a me mostrar os pontos, Pastora, como é, minha filha, que você é crente, mas o seu pensamento é mundano? Meu Deus. Como é que você me serve, mas não é a minha voz que reina dentro da sua casa? Jesus. Como é que você busca de mim, mas não é os meus ensinamentos que você segue? É mais fácil você carregar o orgulho? É mais fácil você ouvir a voz humana que diz, larga mesmo, você não depende, você não precisa. E a honra? E no livro eu aprendi uma frase que eu tenho dito onde eu passo. Não há motivos. Não há motivos para você não honrar seu esposo. Porque quando você fez um compromisso no altar, você não disse, eu te amo, eu te honro até o ponto que você me amar e me honrar. Eu não estou falando que uma mulher, ela é obrigada a viver em um ambiente que está adoecendo, entristecendo. Isso já é outro caso. Sim. Se você sente que não há solução, se você vê que o ambiente está te adoecendo, se você vê que você está sendo a única pessoa prejudicada naquele lugar, Ou agredida. ou agredida, há uma decisão a se tomar sim. Com toda certeza. Mas o Senhor queria chamar minha atenção no particular, porque eu não admitia os meus erros. E quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar, e eu chorava, porque eu via que eu não tive a mínima sabedoria. E eu acho interessante, pastora, que nas imersões que tiveram, tem muitas falas onde Deus fala muito, porque é muito importante. Nós todas no projeto falamos que esse livro é uma bússola. Esse livro, ele é um ensinamento. No livro vai dizer que as mais velhas ensinam as mais novas. E eu costumo dizer que, às vezes, eu posso ser mais nova e já viver alguma experiência que outra mais velha não viveu. Então, é por isso que a gente vai passando e vendo o que Deus vai fazendo. Mas, quando eu, nesse projeto, uso a minha fala para admitir e para realmente falar que, para Deus ter feito um conserto em minha vida e ter mudado, ter tirado sentimentos que eu não queria mais carregar dentro de mim, primeiro eu tive que ouvir o Senhor me confrontar, ouvir o Senhor me chamar para um conserto, ouvir o Senhor dizer para mim que eu precisava abandonar sentimentos, né, que não ia me fazer bem, nem ia me levar para lugar nenhum. E quando ali eu relato, né, a minha forma de agir dentro da minha casa, que muitas vezes eu não controlava as minhas emoções. E passos que eu dei que não era para me ter dado. Quando eu começo a falar ali e deixo bem claro que não houve erro só de uma parte, mas de duas partes. Eu fico olhando que o Espírito Santo de Deus, ele age de uma maneira, e depois muitas mulheres vêm relatar como Deus falou comigo. Porque é muito fácil, como eu já falei, acusar o outro. Mas e quando você tem que olhar para dentro de você? Quando você tem que rever as suas atitudes? Quando você também está cometendo um erro? Verdade.
e você não admite, sabe? Então, eu comecei a entender que o Senhor trabalha de fato e de verdade quando você abre, de fato, o seu coração e quando você assume os seus erros. Eu falo hoje, quando eu estou conversando alguma coisa que alguém fala comigo, eu falo, não passe a mão na minha cabeça. Não passa. É mais fácil a gente abraçar, passar a mão. Não passa. Fala a verdade. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E foi isso que o Senhor fez comigo. E aí, da mesma medida que Ele me corrigia, me chamando para um conserto, Ele também demonstrava todo o amor. Amor que eu nunca tinha experimentado. Né? Aquela comparação que eu tinha de, eu tenho um pai aqui que eu posso contar, que mesmo que meu marido vá embora, que mesmo que ele me deixe, eu não vou estar só, o pai não está aqui, não sei o quê. E o Senhor dizendo para mim, eu estou. Amém. Eu estou. E eu vou estar em todos os momentos. O Senhor disse para mim, não te preocupas com nada. Não te preocupas com nada. Eu supro todas as tuas necessidades. E desde lá até aqui, nada me faltou. O Senhor tem trabalhado de forma linda em minha vida, tem suprido as minhas necessidades, a necessidade da minha casa. Me ajudado a todos os dias ser essa mulher que procura ser melhor, corrigir seus erros. A minha casa, depois de tudo isso, eu via Satanás querendo armar confrontos dentro da minha casa. Ele não estava satisfeito com o que Deus queria fazer. Ele queria bagunçar. E aí ele ficava usando a vida dos meus filhos, que uma menina já casada, uma mulher, um adolescente, já um jovem, e aquele confronto, aquela briga. E ele não queria deixar a mesa acontecer na minha casa. Mas eu estava preparada, porque as meninas, em uma das reuniões, fala, e aquilo ficou na minha mente. Se querem realmente ingressar, se querem realmente participar desse projeto, se preparem. Estejam cobertas de orações. Verdade. Porque estamos mexendo no ninho de Satanás. Porque vamos buscar resgate de famílias. É verdade. Filhos na mesa. Esposos e esposa na mesa. O amor e o respeito e a conversa saudável acontecendo na mesa. Verdade. E o principal de tudo, a presença, o pão da presença, que é o Senhor, Glória a Deus. que tem que estar. E Deus começou a mudar todas as coisas, pastora. E aí veio a leveza, veio a paz. E hoje eu olho assim e falo, Deus, como é bom viver essa paz que excede verdadeiramente o entendimento humano. Como é bom viver, Senhor, essa paz. Glória a Deus. E eu tenho procurado crescer espiritualmente, dizer para o Senhor todos os dias que eu sou tão pequena, mas todos os dias eu reconheço que eu sou totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente desse amor. E eu tenho dito para Ele, Deus, eu sou dependente de Ti. Me ensina todos os dias mais. Glória a Deus. E com tudo isso, o Senhor colocou dentro de mim a sede e a fome de levar essa palavra, de falar desse amor, de dizer para as mulheres que estão prostradas, se levantem. Glória a Deus. Se levantem, porque quando a gente experimenta esse amor, a gente vai entender o quão bom é estar em família, o quão bom é estar em ambientes saudáveis, sendo abraçados por amigos. Mas tão bom é saber que você tem alguém que nunca vai te deixar. Tão bom é saber que não pode ser qualquer momento. Não importa o vento que se levante, o Senhor, Ele está ali para nos guardar, nos proteger. E assim tem acontecido a minha vida, essa caminhada com Cristo. Eu tenho sido pastoreada. O meu pastor, ele é verdadeiramente um homem sábio. Eu falo para ele, pastor, às vezes eu fico assim com a tua sabedoria, porque é um homem sábio, um homem que se levantou para me ajudar de uma forma tremenda. Segurou a minha mão todos os momentos. Ele está rente. Quando eu preciso, quando eu não preciso, ele está ali mandando uma mensagem, minha irmã, e aí, né?
um pastor que entende, pastora, sobre o chamado, sabe? O meu pastor, ele não carrega a placa de igreja. Glória a Deus. Ele não carrega a placa de igreja. Quando nasceu o projeto, eu me lembro que nessa última imersão era um dia de Santa Ceia. E eu participar do projeto 5 irmãs da minha igreja, eu falei, meu Deus, Glória a Deus. Jesus. Aí fui lá, pastor, faz favor, quero conversar contigo. E quando eu falei, ele falou, minha irmã, vocês estão indo buscar mais do Senhor. Glória a Deus. Busquem, se encham e venham só juntem depois o rebanho de vocês aqui. Multiplica. Glória a Deus. Só multiplica, minha irmã, multiplica o reino. E assim eu tenho feito, tenho buscado, né? Os dias, às vezes, é apertado, mas eu digo, Senhor, em todo tempo eu preciso te priorizar. Glória a Deus. Porque quando eu estive só, quem estava lá foi o Senhor. Eu não posso deixar a paz de te priorizar, de forma alguma. Eu tenho buscado priorizar o Senhor. E assim como Ele disse para mim, que Ele ia me levar para outros lugares que eu nunca imaginei. E hoje eu me sento em mesas que eu nunca imaginei. Glória a Deus. Hoje as nossas reuniões é sempre o Senhor, Ele é o centro de tudo. E eu tenho visto mudanças, né? Eu fico observando também, tenho que falar um pouquinho disso também. O Senhor, Ele tem as formas de trabalhar. Na empresa que eu trabalho todos os dias de manhã, a gente tem o nosso momento. A gente chega, fecha a porta e o primeiro momento é um momento de oração. Bênção. A gente chegava, orava, e o dia o Senhor levou uma mulher lá, que foi cozinhar para a gente em dia de festa. E ela participou e ela chamou a atenção. Ela disse, olha, o Senhor está alegre neste lugar, está neste Glória a lugar, mas Deus. falta algo, Olha, falta a palavra. olha. E aí, a partir daquele dia, a gente começou a ter os nossos devocionais. E eu fico tão feliz, pastora, que quando alguém sai de lá, que trabalha ou muda, aí fala, que saudade dos nossos devocionais, que saudade de ouvir todos os dias tu falar do amor do Senhor. E ver mudanças de hábito. Eu estou passeando, aí vejo as meninas falar assim, eu ia fazer isso, não sei o quê. Aí eu lembrei que Nete falou que a mulher tem que ser sábia. Aí eu lembrei que Nete falou que nesse momento a gente tem que encher a boca de água. Eu lembrei disso e eu falei, Deus, como tu tem feito coisas que eu nem imagino. E às vezes é simples demais para alguém, mas para outra pessoa é grande demais. Com toda certeza. E essa simplicidade do que o Senhor trabalha me faz me apaixonar todos os dias mais pelo Senhor, pelo reino. E é isso, eu converso demais, né, pastora? Eu falei muito. Não, fica à vontade, como nós conversamos aqui em off, né, para falar todas as coisas que Deus colocar no teu coração. Missionário é um testemunho tremendo, e eu sempre anoto aqui algumas coisinhas, né, enquanto os meus convidados estão falando. E antes de falar sobre algo que a missionária falou aqui, quero mandar um abraço muito grande para o grupo, para o projeto Pérolas, não é? Projeto Casa Pérolas, esse projeto do Senhor que está a irmã Andréia, né? Na direção da pastora Sandra. Pastora Sandra. A irmã Andréia também é uma das componentes. Muitas mulheres maravilhosas. Que Deus abençoe aí, pastora Sandra, irmã Andréia, que Deus continue aí fortalecendo, não é verdade? Recebendo força, ânimo, graça do Senhor, para que vocês continuem aí na Casa Pérola, levantando as pérolas de Deus. Amém. Que às vezes o mundo tenta confundir, tenta ofuscar, né? Assim mas mesmo, pérola pastora. de Deus nasceu para brilhar. E a gente não fala aqui do brilho do mundo, né, missionária? Verdade. A gente fala aqui porque a palavra de Deus diz que não se põe um candeeiro, né, embaixo da mesa, mas se põe em cima da mesa para iluminar, para clarear. E a gente fala nesse sentido aqui, que nós somos luz do mundo, né? E a luz não pode ser
ocultada, nós somos sal, e é o sal que dá sabor, né? A luz que ilumina. Então, glória a Deus. Casa Pérola, recebam aí o abraço do Pod Cristão, que Deus abençoe grandemente as irmãs que estão na linha de frente. Amém. E todas as pérolas aí que Deus tem, né, limpado, amém, que tem feito maravilhas, né, que Deus abençoe. E outra coisa aqui, missionária Nete, que a missionária falou aqui, ali na Espanha, que nós gravamos, né, na Espanha, a gente está de passagem aqui pelo Brasil, Deus tem me dado essa honra, essa graça, cumprimento de promessas do Senhor, é o que eu tenho vivido aqui na minha cidade natal, algo que o Senhor preparou, que de verdade não estava dentro, assim, como eu posso dizer, não é dos meus planos, né, mas da minha expectativa. Né? Deus, ele prepara coisas maravilhosas, amém, para nós. Não somos merecedores, mas ele é rico em graça, né? E eu glorifico a vida do Senhor Jesus. E eu ali gravando, né, os testemunhos ali na Espanha, tem uma amada que se chama Ivanice, Irmanice, pra gente. E ela tem uma história, o testemunho dela está aí no canal, os irmãos podem ver, é o que diz: o milagre sou eu. E pessoas assim, né, como o teu caso, que onde não teve a restauração do casamento, ela passou por isso, ela não teve a restauração do casamento. Tem situações que passam por nossa vida que nem sempre, humanamente falando, né, humanamente, que parece que, não, mas não teve o final feliz, mas não foi refeito. E é aquela música, né, da cantora Estela, né, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, dessa serva do Senhor, da pastora Estela, quando ela perde o filho dela e ela grava uma música, um hino que é O Milagre Sou Eu. Né, que ela entendeu que o milagre não era o filho dela estar vivo, mas o milagre era permanecer na presença do Senhor, mesmo sem o seu filho sem o seu filho, né, ter conseguido superar a enfermidade, ter partido para o Senhor. E com essa minha amada Ivanice foi realmente assim. Ela passou também por um momento muito difícil, ela passou por uma traição dentro da família dela, e o casamento dela não foi restaurado. E eu falei, minha amada, eu falei assim, vou te emprestar um pouco da música que é da Estela, que é minha para você. Porque o Senhor já falou comigo assim também em algumas situações. Falou, Rosana, a situação não mudou. Você quem tem que mudar. Eu não levantei a situação para mudar a pessoa. Eu levantei a situação para mudar você. É você forte, que tem que estar aqui nessa olaria, na minha mão, e é em você que eu vou trabalhar. Essa pessoa não mudou, é você quem tem que mudar. E eu lembrei muito disso, né, da Estela, né? O milagre sou eu, o milagre é você. Verdade. O milagre é você passar por situações, né, terríveis, difíceis, e dizer assim, ainda assim, Senhor, eu estou contigo e não abro mão de ti. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho, com riqueza ou sem riqueza. Aquela história, né, que a gente ouve tão bem do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se ele livrar, ok, rei, ele é Deus. Mas se ele não quiser livrar, ele continua sendo Deus. Então, quando a gente fala que serve a ele independentemente de qualquer coisa, não que isso não doa, né? Não que a fornalha, né, ali as labaredas não deixa a pele ardendo, né, não deixe marcas, mas nesse caso aqui eu sei que ali não teve nem marcas, né, nem cheiro, nem cheiro ali, eles ficaram da fumaça, mas é Deus quem tá, né, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus, e é isso que a gente vê, o milagre do Senhor, saber que pessoas passaram por certas situações e não teve a resposta que talvez, né, a expectativa religiosa esperava, né, que a gente quer que tudo dê certo, que tudo seja o conto, né, da Disney, final feliz, e a nossa vida não é o conto da Disney, né? As nossas vidas é bem diferente. Então, o milagre é você, minha amada, né? O milagre é você passar pelo que passou, estar aí firme na presença do Senhor, né, cumprindo o ID do Senhor, vivendo o seu propósito, né? O casamento é propósito também? Nós estamos pregando aqui divórcio, mas não depende só de nós, depende também da outra pessoa. E se a outra pessoa não quer caminhar junto, a gente continua caminhando com Jesus. Então, missionária Nete, o milagre é você, para a honra e glória do Senhor. E isso é um testemunho
tremendo. Amém, pastora. Amém, minha amada? Amém. E é isso, eu quero deixar aqui esse espaço para, antes da gente finalizar aqui, missionária, nós sempre temos um versículo que fala muito conosco, né? E eu gostaria, se possível, que a missionária deixasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é o versículo, né, que Deus já falou muito, né, que está aí guardado no coração, ou algo presente, né, algum versículo presente que está atuando aí, que a missionária possa falar aqui para os convidados, e a gente vai explorar ela um pouquinho mais aqui no Pod Cristão. Vamos pedir também para a missionária estar orando para todas as mulheres que, como ela, passaram ou está passando por esses momentos difíceis e que precisa, missionária, aí estar firme, né, aos pés do Senhor, recebendo essas instruções. A missionária, fica à vontade. Amém. Eu já até falei dele aqui hoje, a tua graça me basta. Amém. Porque às vezes a gente fala, a tua graça me basta, só que da boca para fora. Uhum. Quando a gente verdadeiramente vive isso, quando a gente vive essa palavra, estamos verdadeiramente preenchidas com este amor do Senhor. Para entender, como foi dito aqui agora por ti, que nós somos um milagre. É verdade. Que o amor do Senhor nos basta. O Senhor é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Que talvez a gente ache que não dá para caminhar só. Eu não quero dizer só, porque a gente é muito bom caminhar juntos, né? Mas que quando a gente, muitas vezes a gente rejeita o amor do Senhor, porque a gente quer só o amor humano. Muitas vezes eu rejeitei o amor do Senhor, mas quando eu fiquei só, quando eu fui rejeitada pelo amor humano, o Senhor me acolheu. Então, hoje, eu entendo que a graça do Senhor me basta. Glória a Deus. Amém? Vamos Amém. estar orando e quero Amém. finalizar dizendo para vocês que a pastora vai finalizar, mas antes quero dizer para vocês que verdadeiramente esse amor nos preenche. Que o Senhor, Ele realmente muda história. Não é conto de carochinha. O Senhor, Ele muda verdadeiramente história. O Senhor, Ele pode fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Às vezes há dias de tanta escuridão e a gente acha que não vai mais ver a luz. Mas desistir nunca deve ser a sua decisão. Nunca, desistir nunca. Pode estar doendo, pode estar maltratando. Não desista. Ainda com pouca força que você encontrar, se levante. Se levante. Use a tua fé e fale para o Senhor. Declare para o Senhor a tua fraqueza. E deixa o Senhor fazer. Abre o teu coração, abre espaço para o teu coração. Amém. Né? Tem pessoas que dizem para mim, tu é boa demais. Não, gente, não sou não. Não sou não. A natureza é ruim. A natureza é ruim. Mas o Senhor que habita em nós é que é bom demais. E é esse Senhor, é esse Deus que vai nos mostrando que tem sim, que a gente pode sim perdoar, que a gente pode sim amar. Que mesmo que a gente foi ferida, mesmo que a gente foi devastada, mas a gente consegue. Glória a Deus. Se tiver a presença do Senhor, se a gente convidar essa presença para estarmos conosco, vai ter sim transformação, mudança. E a gente vai poder fazer algo lindo. Né? Porque não está só aqui dentro de mim. Eu consigo expressar, porque é uma alegria tão grande, tão grande. Às vezes eu chego em casa e fico rindo só, falo, Deus, se alguém chegar aqui vai dizer que eu estou... Mas não é. É lembrando de que eu falei, gente, parece que eu nunca ia sair daquele ambiente de dor. Parece que eu nunca ia conseguir. E hoje eu estou livre. Hoje eu estou caminhando livre com Jesus, né? E eu creio dessa forma que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem para fazer em minha vida,
nada nem ninguém. Eu tenho dito para o Senhor, eu tenho dito para as pessoas. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, palavra de homem algum pode mudar. Glória a Deus. Vai prevalecer a vontade do Senhor. E eu tenho dito para ele que prevaleça, Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, mulheres, não desistam da vida de vocês. É muito valiosa. Somos valiosas para o Senhor. Não desistam. Não desistam da vida, não desistam do amor, não desistam dos filhos, não desistam. Caminhe, porque o Senhor que nos dá graça. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor. Deus de infinita graça, Deus de amor, Pai de bondade. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, Sim, Senhor. nós estamos aqui, Senhor, e queremos tão somente te adorar, Sim, Senhor. Espírito Santo. Tão somente glorificar o teu santo nome. Senhor. Deus, a tua presença, ela já é real neste lugar. Glória a Deus. Espírito Santo, eu sei que a tua presença já é real neste Glória a lugar. Deus. Somos gratas a ti por tudo que o Senhor tem feito, Oh, não meu só nesse Deus. dia, mas tudo que o Senhor É tem verdade, feito Jesus. através desse programa, através desse canal, Glória a através da Deus. vida da pastora Rosana. Oh, Senhor. Ah, Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Enaltecer o teu santo nome pela vida dessa mulher. Deus, tu me fez recordar agora de um momento. Deus, tão difícil que eu estava passando. Ah, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Era um momento tão difícil, Senhor. Em uma mensagem de aniversário que essa mulher me mandou, ela me falou algo, Jesus. Algo que só o Senhor e eu sabia. E aquela palavra, Jesus, transformou a minha vida naquele dia. O Senhor me deu um entendimento de algo tão grande, Senhor. E eu quero louvar o teu nome pela vida da pastora Rosana, Senhor. Deus, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, nessa noite, Senhor, como boca tua, Senhor. Em teu nome, porque no teu nome há poder, Jesus, no teu sangue há poder. Eu quero profetizar sobre a vida de mulheres, Senhor. Quem sabe que se encontra, Jesus, no mesmo ambiente que um dia eu tive, Senhor. Mulheres que não sabem mais o que fazer. Mulheres que quem sabe, Jesus, já até desistiu. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor. Deus, nessa manhã, nessa tarde, o horário que esse vídeo chegar até essa mulher, Senhor. Eu quero profetizar a vida, Senhor. Sopro de vida, Jesus. Onde há uma tristeza, uma depressão, uma desistência da vida, uma desistência dos teus planos, dos teus projetos. Deus, em nome de Jesus, seja neutralizado no teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que nesse ambiente, Senhor, seja um ambiente de resposta, Senhor. Seja um ambiente de resposta, Senhor. Seja um ambiente de restauração. Deus, em nome de Jesus, porque, Senhor, se é a tua vontade restaurar, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, porque por acaso há algo impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, mas que haja uma restauração, Senhor, de corações despedaçados, de corações que não conseguem perdoar. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo, sonda corações neste momento, corações que não conseguem, mulheres que têm dito, eu morro, mas eu não perdoo, eu morro, mas eu não perdoo. Oh, aleluia, Jesus, visita, Senhor, visita, Jesus, leva o teu amor, Senhor, leva a tua paz, e que essas mulheres nesse momento consigam liberar perdão, ainda que seja difícil, Senhor, mas que elas consigam liberar o perdão e viver, Jesus, o teu sobrenatural, Senhor. Experimentar de um amor, Senhor, que jamais, nunca na vida, elas tinham escutado falar. Que elas venham experimentar, Jesus, do teu amor, que é real, Senhor, que é puro, que é verdadeiro. Deus, em nome de Jesus, leva amor, Jesus, nesses lares. Em nome de Jesus, leva amor, leva paz, sabedoria, Senhor, conhecimento, fome e sede de ti, da tua palavra, Senhor, de aprender mais de ti todos os dias. Pai, tu é Deus que muda história. Talvez nesse momento, em algum lugar, Senhor, onde esse vídeo chegar, vai ter alguém, Senhor,
precisando, Senhor, de Ti, precisando do Teu abraço, Espírito Santo. Espírito Santo, Oh, aleluia, abraça, Espírito Santo, faz morada nesses corações. Ah, Jesus, transforma histórias, transforma a vida, Jesus. Ah, Senhor, Ana se colocou diante de Ti naquele momento, Senhor. Deus, Ana sofria. Ana estava com uma dor tremenda, Senhor. Ana precisava, Jesus, alcançar o seu milagre. E Ana entendeu naquele momento, Senhor, que se Tu não fizesse, mais ninguém podia fazer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja mulheres nesse momento entendendo que ninguém pode fazer, mas o Senhor pode. E assim como o milagre chegou, Senhor, na vida de Ana, Senhor, que um milagre possa chegar nesses lares, que um milagre possa chegar em minha casa, que um milagre possa chegar na casa da pastora Rosana, que o Teu milagre possa nos alcançar, Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque eu não mereço. Porque eu não mereço, mas mesmo assim, o Senhor escolheu me amar. Deus, em nome de Jesus, resgata nessa noite, Jesus, vidas que precisam de Ti. Traz esperança e alegria, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que junto comigo, mulheres, neste momento que esse vídeo chegar, possa profetizar, possa declarar que a Tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glórias a Deus, missionária. Glória a Deus. Pela Aleluia, sua vida. Jesus. Santo é o Que Teu nome. Deus te abençoe muitíssimo. Obrigado por ter Amém. aceitado o convite. Obrigado por estar aqui. Amém. Dividir Amém. sua história comigo, com todas as pessoas que estão aí ouvindo e sendo edificadas pela tua história. Que Deus Amém. abençoe o projeto, todos os projetos aqui de Jaguaquara, Amém. né? Que Deus continue derramando essa graça sobre as mulheres que têm sido tão chamadas, né, nessa última convocatória, porque nós cremos que, né, a vinda dele está muito Amém. próxima e Deus tem realmente nos chamado. Amém, Muito obrigada, pastora. amada. Eu que agradeço por tudo. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Amém. Que continue sendo canal de bênção na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. Amém. Que a presença do Senhor e do Espírito Santo seja sempre contigo, te guardando, te livrando e abençoando a tua caminhada. Amém. 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 Glórias a Deus. Maravilhoso demais estar aqui com a missionária, com vocês. E eu gostaria de saber aonde esse testemunho chegou. Escreve aí nos comentários de que lugar, de que país, aonde esse testemunho encontrou você. E não se esqueça também de compartilhar ele com os grupos da igreja, com os grupos da família, porque vai alcançar também os corações onde esse testemunho chegar. Amém? E aqui ficamos com mais um episódio do nosso Pod Cristão, um lugar onde a gente só vem para falar das maravilhas do Senhor. Fazemos sempre uma retrospectiva de onde Deus nos tirou e onde, por sua graça e misericórdia, temos chegado. Amém. Pod Cristão, aqui você pode contar os seus milagres. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo programa. Claro, se Deus nos permitir, que Deus os abençoe. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode